Já temos aplicado assim, no nosso dia a dia dezenas de possibilidades de usar transformação digital e usar tecnologia para melhorar os nossos processos. Nós, como empresa de característica industrial, o que a gente busca é cada vez mais uma eficiência do ponto de vista de custos, de redução de paradas de manutenção. Então, atualmente, nós temos gêmeos digitais que replicam o comportamento dos nossos equipamentos principais. Então, a gente consegue prever antecipadamente falhas, a gente consegue otimizar, através de inteligência artificial, o funcionamento desses equipamentos para que eles sejam cada vez mais eficientes. A gente tem utilizado aqui em Minas Gerais a transformação digital para reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas nossas operações de mineração, usando cada vez menos caminhões, caminhões autônomos, caminhões movidos a gás natural, porque emitir cada vez menos CO2 e gases de efeito estufa nos coloca numa posição muito diferenciada quando a gente se compara com outros produtores de aço e de minério no mundo. Sustentabilidade está no DNA da Gerdau. Desde muitos anos atrás, o modelo de negócio que a gente criou, ele está diretamente relacionado ao que hoje chama de circularidade. O principal exemplo nosso é a utilização de sucata metálica para a gente produzir o aço. Mais de 70% da capacidade produtiva da Gerdau vem da sucata. É aquela bicicleta velha, aquela geladeira velha que poderia estar espalhada pelas ruas. A gente coleta isso aí em todos os cantos, leva para nossas usinas, a gente funde essa sucata e transforma em novos produtos. Para construção civil, para aviação, para o setor automotivo. Então é aproveitar um elemento que não é mais utilizado para a sociedade para produzir um novo produto com emissão de gases de efeito estufa que chega a ser 10 vezes menor do que a produção do aço via a rota do minério de ferro. A preocupação com a saúde, com o bem-estar, com a segurança das pessoas, ela sempre esteve presente no dia a dia da Gerdau. Não é à toa que nesse momento a gente tem os menores índices de acidentalidade da nossa história. Então preservar a vida e a saúde das pessoas é o tema mais importante para os nossos negócios. É mais importante do que produzir, é mais importante do que qualquer outra decisão de negócio. Então isso começa pela governança. A gente tem uma governança na companhia que ela nos exige que a gente use o máximo possível de tecnologia, use o máximo possível de gestão de risco para que a gente minimize qualquer possibilidade da gente cometer algum erro, alguma falha que impacte a vida das pessoas. A gente tem avançado muito em usar tecnologia, usar robôs para poder tirar as pessoas daquelas atividades que possuem maior risco laboral. Então a gente vem fazendo isso há muitos anos e hoje a tecnologia permite isso. Nós temos, por exemplo, instalado em todas as nossas usinas no Brasil um algoritmo que ele prevê acidentes antecipadamente. Então toda manhã, quando o líder chega nas nossas usinas, ele roda esse algoritmo, ele pega dezenas de variáveis e ele aponta qual área que tem maior probabilidade de acontecer um acidente, ele vai lá e atua. A gente usa, por exemplo, aqui na nossa usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, que foi a primeira planta industrial do Brasil a implantar um Full 5G, a gente tem milhares de câmeras instaladas que se acontecer por exemplo, um operador ele tirar o capacete dele, imediatamente as câmeras identificam isso, rodam o algoritmo e param toda a produção, para que a gente tenha certeza de que a tecnologia está diretamente relacionada à segurança das pessoas. A busca de retirada de caminhões das rodovias mineiras, ela tem sido uma jornada importante para nós na Gerdau. Nesse momento, a gente tem um investimento muito relevante, é o maior investimento que a Gerdau faz no estado de Minas Gerais, um investimento de 3,5 bilhões de reais no distrito de Miguel Burnier, que fica no município de Ouro Preto. É uma mineração totalmente sustentável, ela vai ter um mineroduto que vai interligar essa mina na nossa usina de Ouro Branco, e assim que esse investimento estiver implantado no final do ano de 2025, nós diariamente iremos retirar 400 caminhões da rodovia 040, da BR-040. Isso vai ter um impacto direto na segurança e na qualidade de vida daquelas pessoas que diariamente trafegam pela rodovia. A questão de Brumadinho, a questão de Mariana, talvez tenha acelerado um processo que era inevitável.
de empresas mineradoras ou produtoras de aço, que não são aquela empresa B2C que vende produto diretamente para o consumidor final, de precisarem dialogar de forma mais intensa com a sociedade. Então a comunicação ela veio evoluindo ao longo dos últimos anos, porque a gente quer que cada cidadão que vive em torno dos nossos negócios, que ele compreenda claramente por que a empresa está ali, que tipo de riqueza e que tipo de contribuição que ela dá para a sociedade. Porque se essas pessoas não entenderem, não participarem do dia a dia, daqui a pouco as empresas não vão ter mais licença social para operar. Então é muito importante que qualquer empresa que seja tenha um processo de comunicação muito estruturado para dialogar com uma sociedade como um todo, com as autoridades, com o poder público, com seus clientes, com as pessoas que vivem nas comunidades. Então esse processo de comunicação ele está cada vez mais estruturado, porque se ele não acontecer de forma fluida, de forma constante, as empresas terão cada vez mais dificuldade de poder operar nos municípios onde elas atuam. A Gerdau sempre foi no Brasil uma fomentadora de parcerias entre outras empresas. É importante a participação das autoridades também para elas separarem aquilo que é competição entre as empresas, aquilo que não pode ser compartilhado, para cada vez mais dentro da legislação brasileira o consumidor saber que existe competição, que ele pode escolher qual dessas empresas que ele vai comprar os produtos, mas ao mesmo tempo existem temas que a união de esforços, a união de atividades, ela permite com que a efetividade desses esforços ela traga mais tranquilidade, mais segurança e mais possibilidade para as comunidades. Então temas que a gente tem tratado em conjunto, eles passam desde projetos sociais que possam transformar de uma maneira mais significativa o dia a dia das cidades, das comunidades, até mesmo essa questão de criar maior segurança no que tange ao tema de barragem, que foi uma realidade que Minas Gerais viveu ao longo dos últimos anos. Então, simulados de emergência, preparação junto com a Defesa Civil de eventos que possam acontecer. Então, as empresas têm hoje uma união muito intensa, entendendo que mais do que o ambiente competitivo, é importante que a gente, unindo esforços, a gente possa dar mais tranquilidade, a gente possa dar mais segurança para as comunidades onde a gente atua. A tecnologia de barragem tradicional, ela já existia e o que eu vejo que ela foi mais amplamente utilizada depois dessas duas ocorrências. Mas tem uma transformação muito grande acontecendo no estado de Minas Gerais, que é o que se chama de empilhamento ao seco. Ao invés de ter uma barragem de água, essa água é retirada através de processos de filtragem, se faz uma espécie de torta a seco e aquilo passa a ser empilhado. Então isso traz um nível de segurança muito maior do que existia anteriormente. Esse projeto que a Gerdau está fazendo no momento no município de Ouro Preto, no distrito de Miguel Burnier, ele é todo com empilhamento a seco, no que há de mais alto de tecnologia de processo. E nós somos uma das poucas empresas no mundo certificadas com selo IRMA, que é uma grande certificadora internacional de mineração, que atesta que os nossos processos eles possuem os maiores requisitos de segurança possíveis dentro daquilo conhecido no mundo. O nosso debate com o poder público ele sempre foi muito intenso, muito aberto. Oportunidades que a gente foi vendo ao longo da nossa história, a gente foi contribuindo. Então, de forma geral, eu acredito que haja um diálogo muito intenso entre a iniciativa privada e o poder público. Nosso ponto de vista, o que acontece muitas vezes é que no decorrer de um processo, por exemplo, de licenciamento, os atores às vezes trabalham separadamente. Então existe uma grande possibilidade que ao longo de um processo, etapas sejam vencidas com todos juntos na mesa e trabalhando em conjunto. Porque muitas vezes tu terminar uma atividade com determinada autoridade, aquilo vai para outra, né? E até recomeçar, entender, avaliar, isso demora um tempo muito significativo que impacta diretamente no retorno financeiro do projeto. Então, no meu ponto de vista, existe uma oportunidade que não é difícil de ser capturada, que promover maior integração entre os poderes, entre os órgãos legisladores, entre os órgãos fiscalizadores, entre todos aqueles do poder público que tomam uma decisão, que impactam o dia a dia da empresa, em trabalhando juntos. A gente pode
a destravar um período de tempo muito significativo que pode trazer um benefício que muitas vezes é decisivo se a empresa vai investir ou não. Existem muitos órgãos que atuam num processo mais complexo. Muitas vezes esses órgãos são estaduais, muitas vezes esses processos precisam ir para Brasília, no IFAM, por exemplo, desses órgãos decisores que estão no Poder Federal. Então essa entrada e saída de processo no nível estadual, no nível federal, e muitas vezes há repetição de decisões que poderiam ser tomadas de forma mais simples, isso acaba atrasando o processo. Então eu diria assim que são avaliações importantes que o poder público precisa tomar. Eu não faço nenhum questionamento quanto a isso, não faço nenhum questionamento quanto ao diálogo, mas o meu grande ponto é que a gente poderia simplificar o processo do ponto de vista de ser mais simples o entendimento e o trabalho em conjunto de todos aqueles órgãos públicos que são responsáveis pela tomada de decisão final. Sempre acreditou que o desenvolvimento da comunidade ela passa pela vida empresarial. A gente acredita que o empresário é um protagonista no desenvolvimento das pessoas, da comunidade que vive ao redor dos locais onde a gente atua. Então, muitos anos, mesmo antes da criação do Instituto Gerdau, que foi criado em 2004, a gente já tinha uma atuação muito intensa nas comunidades. Nos últimos 20 anos, com um processo mais organizado, com uma gestão de altíssimo nível, a gente trabalha com projetos muito estruturados de desenvolvimento das comunidades. Um grande exemplo nesse momento é um projeto que nós criamos chamado Reforma que Transforma. É um projeto que a gente quer deixar um grande legado para os municípios onde a gente atua, atuando diretamente na reforma e na construção de residências para aquelas pessoas que vivem numa condição inaceitável de moradias. Então, a gente vê muitas residências nas quais o banheiro não está dentro da residência, paredes mofadas. Então, a gente faz empréstimos com juros subsidiados, ou muitas vezes a gente doa o recurso para que essas famílias possam ter uma condição adequada de habitação e daí elas se preparem para enfrentarem outros desafios da vida. Então, temas da habitação são muito importantes para nós, temas relacionados à educação são muito importantes para nós, temas relacionados ao esporte também. Nós temos no estado de Minas Gerais uma grande parceria com o Minas Tênis Clube, nós somos patrocinadores da equipe de vôlei feminino, e por trás da nossa marca estampada nas camisas, o mais importante é que com a metodologia do Minas Tênis Clube, a gente vai nos municípios onde a gente atua e a gente identifica e forma jovens atletas que no futuro vão estar atuando não somente no Minas, mas vão ser grandes atletas que vão servir as seleções brasileiras. Então temas como esse são importantes para nós porque eles deixam um legado de longo prazo, nos ajudam a formar melhores cidadãos, melhores cidadãs. Então esse legado de longo prazo ele está sempre por trás das decisões de investimentos sociais que a gente toma nos municípios onde a gente atua. O diálogo é muito importante com a comunidade para a gente entender quais são as prioridades. Mas a Gerdau viu ao longo do tempo que quanto mais resultados financeiros ela gera, mais possibilidades de investir em projetos é importante. Então nós temos uma cultura dentro da empresa de entender que recursos bem aplicados, eles fazem uma enorme diferença para os nossos resultados também na performance da companhia. Então isso sempre tem um diálogo, a gente não abre mão de colocar projetos que estejam diretamente relacionados a essa criação de legado de longo prazo. Então a gente não gosta, por exemplo, de maneira geral, de fazer doações que elas terminam por ali e não geram nenhuma melhoria significativa, nenhuma melhoria estrutural na vida das pessoas. Então, para nós, investimentos que transformem de fato, no médio e no longo prazo, a vida das pessoas, a vida das comunidades e haja um ganha-ganha de longo prazo, para nós é um racional importante na decisão de tomada de investimentos. Para nós, a exploração da riqueza daquele local, ela precisa ser sempre olhada de uma contrapartida de médio e longo prazo que a gente precisa deixar para aquele local. A gente nunca teve o racional, ao longo da nossa história de 125 anos, da gente retirar os recursos dali, da gente ir embora e deixar a comunidade numa condição pior do que estava. Então, de forma geral, os municípios onde a gente atua, em uma visão de longo prazo, são os municípios que a gente
vai seguir atuando ao longo do tempo. Então nós não somos uma empresa que atua no curto prazo. Então para nós, assim, a atuação junto a esses municípios e comunidade é a criação de uma melhoria para a comunidade, que a comunidade melhorando ao longo dos anos, ao longo das décadas, ela possa também melhorar os resultados financeiros da empresa, e aí forma-se um ciclo virtuoso de prosperidade que possa fazer tanto a empresa quanto a comunidade evoluírem e virarem referência dentro daquilo que a gente imagina que possa existir no Brasil. A criação de novos núcleos, do nosso ponto de vista, ela não tem tanta dificuldade de criar. Depende muito assim do desejo, da vontade e de uma cultura que nós temos na companhia, de cada gestor local, ele precisa ter isso no DNA dele. Porque essas decisões não podem ser somente no escritório central da Gerdau. Então, a questão de recursos, por exemplo, a gente vem trabalhando porque em todas essas atividades econômicas nos municípios onde a gente atua, a gente traz empresas para nos ajudarem a construir novas obras, a fazerem novos projetos. Essas empresas, elas quase necessariamente, até por questão de benefício fiscal, elas usam parte dos recursos, dos impostos, para aplicarem em projetos sociais. E muitas vezes a gente via que essa empresa que tinha sede num outro estado, ela aplicava esse recurso num projeto fora daquela comunidade. Então nós fizemos uma mudança importante na Gerdau, que se uma empresa de outro estado vem atuar num projeto ou numa obra no município onde a Gerdau atua em Minas Gerais, a contrapartida social necessariamente será naquele local. Então a gente conseguiu ampliar os recursos, ampliar as possibilidades, mas o que a gente olha também assim é projetos que realmente possam promover uma diversificação e atividades que agreguem mais valor. A gente não quer somente contribuir em atividades que, quando em momentos que a Gerdau tiver com desafios maiores, né, reduzindo até o pagamento de impostos para o município, haja outras atividades que possam contribuir de forma mais significativa. Então, para nós, assim, o desenvolvimento, muitas vezes ele é um pouco mais lento, mas ele de uma forma mais estruturada para a gente, de fato, criar atividades que possam gerar maior riqueza para o município, a gente sair daquelas atividades que muitas vezes são importantes, que elas ocupam o espaço e o tempo das pessoas, mas em termos de criação de riqueza, elas não substituem as atividades que uma empresa como a Gerdau faz no município. O nome Fundo Soberano talvez ele não traduza tudo que a gente pensa sobre o tema. Porque a gente opera em muitos países, a gente aprendeu formas diferentes, assim como esses países enxergam o curto e o médio e o longo prazo. Então a gente defende muito que a existência de políticas, de decisões, que elas não estejam diretamente relacionadas ao momento, ao governo local, mas elas possam ser políticas de Estado de longo prazo, de desenvolvimento. Então, um exemplo, a Gerdau teve operação na Índia, que é um país, de certa forma, parecido com o Brasil, no que tange a necessidade de desenvolvimento econômico. Então, é um país que ele tem políticas claras de desenvolvimento em temas importantes, como é na Índia, de saneamento, rodovia, que, dependente do governo que está no momento, esses planos precisam ser executados. Então, essa questão de tirar o curto prazismo das decisões e transformar isso em decisões, em recursos, em fundos de médio e longo prazo que possam promover transformações mais profundas no ambiente de negócios, que possam promover transformações mais profundas no desenvolvimento social dos municípios e dos estados, isso é música para os nossos olhos. A gente gostaria muito que decisões como essa começassem a acontecer de forma mais estruturada no Brasil. O Brasil ele tem essa tradição de usar tecnologia, usar transformação digital para acelerar os processos. A gente vê no setor bancário isso foi muito utilizado, no Ministério do Trabalho isso foi muito utilizado. Acho que o Brasil é uma referência no mundo, até comparando com outros países onde a gente opera, de a utilização de tecnologia para promover uma transformação. Então a gente olha isso com bons olhos. Tudo que a gente puder substituir de burocracia, de trabalho braçal, por decisões mais automáticas, mais céleres, mais tecnológicas, isso seria muito importante, porque quando o empresário toma a decisão do investimento, ele sempre faz o cálculo do dinheiro no tempo. Então, quanto mais acelerar a decisão para que a empresa, investindo, consiga capturar um retorno o mais rápido possível,
Isso certamente vai liberar um número muito maior de projetos, muito maior de possibilidades, para que o empresário brasileiro, de fato, ele possa colocar recursos que muitas vezes estão parados no mercado financeiro para trabalhar na economia real através de projetos que trarão retornos mais importantes para as empresas. A comunicação tem que ser um pilar, tem que estar na agenda do dia a dia do presidente da empresa, de todos os seus executivos. Mas eu acredito que uma transformação muito importante que precisa ser feita é que o principal comunicador seja aquele colaborador que trabalha na empresa e vive na comunidade. Ele que está interagindo no dia a dia com os vizinhos, ele está interagindo no dia a dia com as pessoas que precisam compreender melhor as atividades que a empresa executa. Então, para nós, a gente tem transformado não somente os nossos executivos mais sêniores em melhores comunicadores, mas a gente tem transformado cada colaborador nosso num comunicador. Então, internamente, ele entendendo claramente o que acontece na organização e a gente educando essa pessoa e dando conhecimento para que ela, no dia a dia, da atuação dela na comunidade, com os vizinhos, em todas as atividades que ela faz no município, ela possa ser a grande comunicadora e a grande, talvez, que sejam grandes guardiões daquilo que a empresa precisa para poder continuar desenvolvendo a sua atividade econômica e as pessoas entendendo que dá, sim, para desenvolver uma atividade econômica, cuidando do meio ambiente, cuidando da sociedade, cuidando dos municípios, numa relação ganha-ganha que todos prosperem. Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.